Sejam bem-vindos a mais uma edição do PB Desporto. Neste vídeo, em destaque, a volta do Campeonato Brasileiro com transtornos, em virtude da pandemia no Brasil. Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes irão debater esse assunto. Aqui em Portugal, Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, é suspenso por 45 dias. O Benfica anuncia mais uma contratação e a continuação da Champions League em sua fase final com jogos na capital de Portugal, Lisboa. Pedindo a você inicialmente para se inscrever no nosso canal, dar o seu like e, é claro, compartilhar os nossos vídeos. Vamos até Maceió, Alagoas e começo contigo, Jorge Moraes. Não é nenhuma surpresa, os números no Brasil no último final de semana, infelizmente, chegamos a 100 mil mortos, a marca de 100 mil óbitos no país, mais de 3 milhões de casos, e é claro isso refletindo agora no futebol, hein, meu caro Jorge Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você, estamos aqui de volta dentro do PB Desporto, para falar sobre um assunto que eu considero fundamental neste momento aqui no futebol brasileiro. É que com a volta do Campeonato Brasileiro, os problemas já começaram a surgir com relação à pandemia, com relação à Covid-19. Na primeira rodada do campeonato, vários jogos não foram realizados e algumas situações críticas foram apresentadas, como é o caso do Goiás, que 10 jogadores foram testados positivo para a Covid-19. E desses 10, 8 jogadores titulares do time, esse time que enfrentaria o São Paulo exatamente na rodada inicial do Campeonato Brasileiro. E esse jogo foi suspenso. Um outro jogo também que não aconteceu foi pela Série C do Campeonato Brasileiro, entre 13 da Paraíba e Imperatriz do Maranhão. O CSA aqui de Alagoas, 9 jogadores, sendo 6 titulares, também foram contaminados. Mesmo assim, o CSA jogou contra o Guarani de Campinas, São Paulo, pela Série B e ganhou o jogo por 1-0. Nesse momento, a CBF está analisando a situação com relação ao Campeonato Brasileiro. Essa pressa, essa vontade da competição em voltar, terminou causando exatamente tudo isso. É porque shopping aberto, bares abertos, restaurantes abertos, praia, lazer e tudo mais, aí a CBF, em cima do compromisso financeiro que tem com os patrocinadores e com a Rede Globo de televisão, porque ela é que paga para transmitir os jogos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, essa pressa, essa coisa de ter que voltar por voltar, resultado, terminou causando esse problema aí com relação à pandemia, porque jogadores estão juntos, jogadores estão viajando no mesmo avião, jogadores estão viajando de ônibus e tudo isso traz uma certa preocupação por parte de quem está organizando a competição. Neste exato momento, a área de saúde do país está analisando essa questão da volta do futebol. Já que tudo estava voltando, o futebol entendeu também que chegou a sua hora. Então tá aí o problema registrado, a situação da pandemia dentro do futebol e nós ficamos aqui aguardando uma solução, uma palavra final para que a gente possa ter ou não a continuidade do Campeonato Brasileiro. Eu particularmente acho que foi uma pressa a voltar, mas dentro de uma necessidade. E agora o resultado está aí para todo mundo com relação à pandemia. Vamos torcer para que essa coisa possa ser encontrada um caminho para isso. E não que a gente possa viver sempre dentro do medo que é a contaminação
pela Covid-19. Tá certo, Júnior? Um abraço para você. A gente volta a qualquer momento aqui do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Tá legal, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. E fiquem ligados, daqui a pouquinho o Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, também irá debater essa questão dos transtornos causados com a volta do futebol em virtude da pandemia. Aqui em Portugal, Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, foi punido por 45 dias, suspensão de 45 dias, pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, em consequência de declarações pesadas do Pinto da Costa ao árbitro da partida em que o Porto empatou em 1-1 com o Aveiro, pela Liga Portuguesa de Futebol, no último dia 7 de março. As declarações pesadas foram para o árbitro dessa partida, o Arthur Soares, e também ao vídeo-árbitro que trabalhou no VAR, o Vasco Santos. Além dessa punição de 45 dias, mais uma multa de 6.125 euros ao Futebol Clube do Porto enquanto instituição, mais uma multa de 10.200 euros. E o Benfica não para de contratar. O Jesus disse ao chegar em Portugal, no seu retorno para o Benfica, após deixar o Flamengo, que iria fazer contratações, ia pedir contratações, ia fazer uma reformulação na equipe do Benfica, inclusive o elenco conta hoje com 30 jogadores, mas ele quer ficar com apenas 25, sendo 3 guarda-redes, 3 goleiros, e o Jesus ficando feliz, já que o Benfica praticamente anunciando, faltando alguns pormenores, para assinar o contrato do jogador Luca Waldschmidt, que foi destaque pela equipe do Freiburg da Alemanha na última temporada e já está aí dado com certo mais um reforço para o Benfica, depois do Pedrinho, que foi contratado ainda antes do Jesus chegar, Pedrinho ex-Corinthians. Aí sim, com Jesus aqui, o Gilberto, ex-Fluminense, pedido do Jesus, como também do Everton Cebolinha. E a Liga dos Campeões da Europa já começando a sua fase final aqui na capital portuguesa, Lisboa. Jogos da fase de quartas de final, semifinal e a grande final que vai ocorrer no Estádio da Luz, estádio do Benfica, e as fases de quartas de final e semifinal também com jogos no estádio do Sporting, o estádio José Alvalade. Os jogos da fase de quartas de final, começando nesse dia 12 de agosto ainda até o dia 15, Atalanta contra o Paris Saint-Germain, do Neymar, o Barcelona contra o Bayern de Munique, tido como um jogo antecipado, a final antecipada, o Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Atlético de Madrid, do Simeone, e o Manchester City enfrentando a equipe do Lyon. Vamos acompanhar tudo aqui, passar as informações e todos os detalhes dessa grande competição que é a maior do futebol mundial. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, também comentando agora esse retorno do Campeonato Brasileiro, já com jogadores infectados, o próprio Jorge Moraes comentou agora há pouco. Como é que você avalia essa questão, esse momento do retorno do futebol brasileiro em meio a essa situação caótica do Brasil com a pandemia? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. A pandemia do novo coronavírus estabeleceu singular realidade mundo afora, em especial nos esportes e particularmente no futebol. Nos países Europa à frente, onde, apesar dos elevados índices de contaminação e mortes, governos impuseram legislações emergenciais de guerra, notadamente pelo caráter dantesco e insidioso desse inimigo tão invisível quanto presente em nosso entorno, exterminando pessoas sem aviso prévio, a retomada das atividades desportivas vem se processando sob extremos cuidados. Esse retorno insípido e sem alma enfrenta uma questão crucial. O público é 100% responsável pela atmosfera dos estádios e sem ele, convenhamos, o esporte não existe, ainda que transmitido na TV com requintado aparato tecnológico de última geração, como se estivéssemos todos à beira do gramado. Em nosso país, terra do jeitinho institucionalizado como solução para todos os males, o Brasileirão da Série A,
deu largada no último fim de semana com 151 jogadores testados positivos para a Covid-19 e jogos transferidos sine die em clima de perplexidade que, não nos finjamos de desentendidos, afeta emocionalmente os atletas e, por óbvio, seu rendimento nas quatro linhas. Não é lícito escamotear a permissividade liderada pelo Flamengo, em conluio com a CBF, para antecipar a volta do futebol, como ocorreu a partir da Taça Rio e decisão do inexpressivo Campeonato Carioca, numa explícita e criminosa cumplicidade com o genocídio perpetrado pelo psicopata ex-capitão miliciano do Planalto. Correm agora contra o tempo para revisar os tais protocolos sanitários por conta de sua comprovada ineficácia neste início da temporada nacional diante de aberrações como a do Goiás, com 10 profissionais infectados horas antes do jogo, transferido sine die em cima do laço contra o São Paulo. Bem assim nas séries B e C, os 8 contaminados do CSA, 9 mais o treinador no Fast Clube de Manaus, 12 no Imperatriz do Maranhão, além do árbitro alagoano que mediou CRB e CSA na quarta-feira, dia 5, e no trajeto aéreo para Campinas, onde comandaria Ponte Preta e América de BH no fim de semana pela segundona, foi informado de que dera positivo para a Covid-19 em seu teste após o jogo em Maceió. Para além dos bilionários compromissos que envolvem o futebol, é lícito priorizar, mesmo sob redobrada prevenção, o calendário das competições desportivas, com um torcedor isolado em casa para não morrer, enquanto os parentes dos agora mais de 100 mil brasileiros dizimados pela pandemia não têm direito ao dolorido velório da despedida dos entes queridos que se foram? Pelo visto, a odiosa ganância da cartolagem do futebol, movida a contratos de milhões, enterrou de vez faz tempo sob o monturo da insanidade o celebrado brasileiro cordial e solidário Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, né? O futebol brasileiro realmente comprometido, porque a pandemia, cada vez com números maiores, né? E por mais que tenha uma bolha, que os clubes principais, que têm mais estrutura, fretem voos, como é o caso do Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, enfim, as grandes equipes, e mesmo com essa bolha, com essa precaução, esse protocolo todo, é difícil evitar o surgimento de casos, né, de jogadores infectados. Mas pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, é claro, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima!